nós vamos ter dois momentos, um que vai ser um panorama geral, como hoje. No próximo domingo, nós vamos ter uma análise da constituição da igreja acerca do que faz um presbítero e do que faz um diácono. E depois disso, então, nós vamos ter duas aulas em que nós vamos estudar com o reverendo Luiz Roberto as qualificações espirituais e morais do presbítero e do diácono, não é? Então, nós vamos procurar abordar nos dois primeiros momentos como a igreja é e como a igreja trabalha estes ofícios aqui, tá bom? Nós vamos começar então, dá para transmitir aqui? Muito bem. Vocês estão enxergando bem? Vocês estão enxergando bem. Então, nós vamos começar dizendo que desde o tempo pós-apostólico, a igreja tem sido liderada por pessoas escolhidas dentre os membros da comunidade. Se trata então de uma certa autonomia regional, não é? Uma igreja sendo governada por pessoas tiradas da própria igreja. Como é que isso começou? Começou que os apóstolos morreram. Eles foram morrendo, um a um. Então, a orientação apostólica é muito simples. Em cada cidade, você organize a vida das igrejas por meio da escolha de pessoas da região, da cidade, que evidenciem as qualificações necessárias para liderar a igreja. Porque a igreja de Cristo não é empresa. Então, ainda que eu tenha uma pessoa altamente qualificada, com doutorado, com uma experiência profissional imensa, ela vai liderar, ela vai trabalhar numa comunidade espiritual. Então, ela tem que ser espiritual. E nisso, os crentes são nivelados, porque é possível você encontrar uma pessoa absolutamente sem nenhuma instrução pública, sem nenhum estudo, que entretanto tem sabedoria e tem vida abundante em Deus. Então, não é necessariamente a formação da pessoa que a torna competente para cuidar da igreja, tá? Isso é muito importante, e isto começou desde o tempo pós-apostólico. E nós temos uma liderança que é constituída por dois grupos distintos de pessoas. E eu estou chamando presbíteros e diáconos e pastores como liderança formal. E por que eles são esse grupo especial? Porque para ser um pastor, para ser um presbítero, para ser um diácono, é necessário, pela instrução bíblica, que a pessoa seja ordenada com imposição de mãos. Então ela não fica diferente, ela não fica nem mais sábia, nem mais nada. A imposição de mãos é um símbolo da transferência de autoridade. O presbitério transfere a autoridade para a pessoa trabalhar como presbítero, como diácono ou como pastor. Tá certo? O segundo grupo, antes eu quero dizer que esse grupo com imposição de mãos é reconhecido na igreja como responsável pelas tarefas específicas de administração geral da comunidade. Então vocês estão vendo aí alguns irmãos que participaram da ordenação de uma pessoa, de um coitado que está ali ajoelhado, que eu não sei quem é, não é? O segundo grupo
constitui o que chamaremos de liderança não formal, composto de pessoas que podem ser eleitas ou não, mas que se sobressaem na igreja por dons, por capacidades de liderança nos diversos setores em que trabalham, mas que não são ordenadas formalmente. Então tem presidente da mocidade, tem presidente da SAF, tem presidente da UPH, tem secretário disso, secretário daquilo. Quer dizer, são funções, líder de louvor, são funções que são exercidas na igreja para haver uma ordem, sim, para haver um sistema de trabalho, sim, mas não existe imposição de mãos. E nesse caso, a Igreja Presbiteriana do Brasil restringe a imposição de mãos a homens, meninos, porque não vê na tradição bíblica nenhuma ordenação formal de mulheres, mas admite que os dons e ministérios de cada crente, homem ou mulher, podem ser exercidos com toda a liberdade na igreja. Então nós podemos ter irmãos e irmãs que tratem da beneficência, irmãos e irmãs que ensinem, irmãos e irmãs que liderem grupos, não tem problema nenhum. A questão é que nós entendemos pela Escritura que o ministério do presbiterato e do diaconato estão delegados oficialmente a meninos. Bom, de modo geral, essa figura pastor, presbítero e diácono existe em todas as denominações evangélicas decentes e existem também até no catolicismo. Essas pessoas existem no catolicismo, porque a Escritura menciona essas pessoas, pastores, presbíteros e diáconos. E nós temos então uma gama variada de jeitos de governar a igreja. Basicamente são 3 os modelos que se utilizam para governar a igreja. E nós temos então um primeiro sistema, especialmente a gente pode assistir isso no catolicismo romano, e em algumas denominações de mega igrejas, não é? Que nós temos um sistema episcopal. O que é o episcopo? O episcopo quer dizer bispo, quer dizer superintendente, quer dizer supervisor. E é visto nessas igrejas como alguém ordenado por outros bispos em ordem sucessória desde os tempos apostólicos. Então, Papa Francisco aceita a ideia de que ele é sucessor de Pedro, na tradição católica romana, não é? Outros nomes de muita importância dentro do campo evangélico, eu não posso negar isso, não é? São pessoas que se sentiram vocacionados por Deus para criar sua própria denominação. Eu não sei dos velhos aqui, quem ouviu falar, por exemplo, de Manuel de Melo? Eu conheci a figura, não é? Foi um homem que saiu do movimento pentecostal e criou a sua própria igreja, se sentindo vocacionado para ser pai, para ser apóstolo. Naquele tempo de Manuel de Melo, não tinha essa linguagem apóstolo. Ele simplesmente era um missionário. Ele se intitulava como missionário, assim como o missionário Davi Miranda. Eles são episcopos, quer dizer, é uma pirâmide e eles estão no pico da pirâmide como os principais gestores de toda a máquina da instituição que eles presidem por toda a vida. E eles vão fazendo a sucessão disso com seus filhos, eventualmente. Se seus filhos forem bons, então eles vão mantendo uma hierarquia episcopal. A igreja local, então, está sob o governo desse bispo, que tem poderes para ordenar presbíteros e diáconos dentre os leigos. Então,
existe uma distinção entre o episcopo e o leigo. Presbíteros e diáconos são leigos, ou seja, não têm direito de ocupar o episcopado, não é? E os presbíteros, entretanto, participam dos concílios representando suas comunidades. É uma característica de governo. Uma segunda característica de governo é o governo congregacional, que é mais popular, por exemplo, nas igrejas batistas, nas igrejas congregacionais. Por quê? Porque a igreja é governada pela congregação. Todo e qualquer assunto que tenha que ser discutido na igreja, ainda que haja uma diretoria, é discutido em assembleia. Então, se um crente precisa ser disciplinado, é na assembleia que se discute a questão dele. Se é necessário fazer alguma coisa, qualquer que seja, é a assembleia como um todo que discute. E nesse caso, então, o sistema é o seguinte: o pastor é o presbíteros, o presbítero mais velho, o ancião, o experiente, o que foi preparado num seminário eventualmente, e é responsável pelo ensino e consagrado pelo presbitério. Os demais oficiais são diáconoi. Já no meu tempo de seminário, algumas igrejas batistas estavam adotando a ideia de pastor e presbítero e formando um conselho de igreja. Mas ainda assim, quem mandava na igreja era a congregação e não esse conselho, não é? Os demais oficiais, então, são diaconoi, diáconos, auxiliares, ministros, e eles são responsáveis pela administração material da comunidade, e todos os diáconos são eleitos e ordenados pela própria Assembleia. Quando a gente pensa, então, por exemplo, no regime batista, cada igreja é autônoma. Cada igreja é autônoma. E cada igreja é facultada a possibilidade de estar agregada à convenção ou não. Então a igreja pode funcionar de maneira independente, só com a sua liderança local, sem ter que prestar relacionamento com nenhuma outra, a não ser que se filie à convenção. E tem o presbiterial. O regime presbiterial é assim: a igreja local é governada pelo conselho da igreja, composto de um ou mais pastores, em conjunto com os demais presbíteros. No regime presbiterial, um pastor é chamado de presbítero docente, porque a função dessa pessoa é responsabilizar-se pelo ensino que acontece na igreja, pela doutrina que se prega. Os outros não são responsáveis por isso. O único responsável pelo ensino, pela doutrina da igreja e que presta contas é o presbítero docente ou os presbíteros docentes. Mas existem os outros presbíteros, que são chamados de presbíteros regentes, ou seja, eles administram junto com o pastor a igreja. E eu vou agora inverter a frase: o pastor administra junto com os presbíteros a igreja. Então, este regime, então, é um regime representativo. Em outras palavras, não é a congregação que imprime o ritmo da igreja, é o conselho. Mas o conselho representa aqueles que votaram nele e aqueles que não votaram nele. Ele não representa só os queridinhos que votaram nele, ele representa a todos. Então, o presbítero é aquela pessoa
que traz consigo toda a igreja quando se reúne com os demais presbíteros. Ele não vem com a sua própria opinião. Ele tem que ser um representante daquilo que a igreja está vivendo, daquilo que a igreja está sentindo. Quanto a diáconos, a gente assiste também na Bíblia a instituição de diáconos junto aos apóstolos e a gente percebe que a finalidade dos diáconos é a caridade. É no sentido de que não haja nenhuma pessoa com necessidades na igreja. Mas nesse sentido, eventualmente, a nossa Constituição, eventualmente, quando o conselho sentir que é necessário, ele chama os diáconos para auxiliarem na administração da igreja. Mas não é em todas as coisas, só na questão que envolve a diaconia. Então, existe um grande plano, existe um grande projeto da gente fazer alguma coisa na área do cuidado dos crentes. Aí se chamam os diáconos para participarem desse processo. Então, no caso específico, o regime presbiterial é um regime que é uma igreja liderada por leigos e não por ministros. Porque o pastor trabalha em conjunto com os não pastores. E ele tem um voto só. Ele não é o mandão. Ele não é o pico da pirâmide. Ele é o responsável pela educação do povo na fé. Esse é o trabalho dele. E o conselho tem que cobrar esse trabalho dele. Nós, crentes, de maneira geral, e eu senti isso muito na pele, imaginamos que o pastor resolve tudo. Numa igreja presbiteriana, o pastor não resolve nada. Nós achamos, muitas vezes, porque nós vimos isso na sociedade, nós achamos que o pastor é um episcopo que tem tudo na mão e ele chega nos presbíteros e diz, vai ser assim e é assim. Não, não é. A igreja é liderada por leigos. E nesse caso específico, esses leigos, claro, tem que ter as qualificações que a Bíblia comanda, recomenda, determina, mas esses leigos, então, podem ser representantes da igreja nos concílios superiores. Nós tivemos um crente da igreja presbiteriana de Sorocaba, que por acaso era um cidadão formado na Sorbonne, em Paris. Né? Mas era um homem de Deus. E ele foi representante da igreja dele no presbitério. Ele foi eleito no presbitério para ser representante da igreja, ou do presbitério no Supremo Concílio. E lá ele foi eleito presidente do Supremo Concílio. E ele ficou 8 anos no exercício do mandato de presidente do Supremo Concílio, sendo um presbítero não pastor. Os presbiterianos entendem que este é o modelo mais próximo da Escritura e por isso nós utilizamos esse sistema de governo presbiterial. Exatamente. Eu estou falando de Paulo Breda Filho. É. Você conheceu? Conheci. É? Gostava dele? Gostava. Era um homem crente, Muito. né? Homem crente, homem fiel, um pregador excelente. Conheci muito Paulo Breda. Conheci a esposa dele. Eu tive o privilégio de trabalhar com ele. É?
de 84 até 91, quando ele faleceu. Ele foi o único que foi do Supremo Concílio, né? Sem ser pastor. É porque os pastores são devoradores de cargos. E para falar a verdade, os presbíteros, existem alguns presbíteros, por exemplo, nas últimas eleições nós tivemos candidatos presbíteros. Só que a igreja é nacional, vocês vão ver isso no decorrer da exposição, e por conta disso é mais difícil um presbítero ser conhecido do que um presbítero, um pastor. E por essa razão, quando os eleitores chegam de todas as regiões do Brasil, eles já têm um conhecimento prévio das pessoas. E a igreja está trabalhando no sentido de apresentar os candidatos previamente. Então, aqueles que estão mais envolvidos, naturalmente, levam o voto da maioria, né? Mas eu cito sempre Paulo Breda para mostrar o seguinte, que a nossa igreja é uma igreja de leigos. A Constituição presbiterial favorece esse sistema. É uma igreja regida pela comunidade, mas é representativa. Eu quero chamar a sua atenção para o fato, então, de que nenhuma igreja presbiteriana nasce sem que seja autorizada pela própria igreja presbiteriana. Você chega e diz assim, vou fundar uma igreja presbiteriana do Brasil, desta denominação que nós servimos. Você precisa ter um presbitério que te abrigue. Você não cria uma igreja presbiteriana sem que seja por um presbitério. Então, por isso, a nossa Constituição diz que a igreja presbiteriana, chamada IPB, que é a denominação que nós servimos, tem várias no Brasil. Tem a presbiteriana independente, que tem um templo aqui na Odil Campos Sais. Você tem a presbiteriana fundamentalista, você tem a presbiteriana avivada, que é de índole pentecostal. Você tem a Igreja Presbiteriana Unida, que é uma igreja ecumênica. Nós somos a igreja mais antiga. Nós vamos completar neste ano 163 anos de presença no Brasil, mas a gente fez o caminho da Escócia, Estados Unidos e veio para cá. Então, esta igreja tem muitos anos e a sua forma de doutrina vem da Reforma Protestante, especialmente baseada na teologia de João Calvino. Né? Então, nós temos uma tradição de 500 anos, dentro dessa linha. Então, a igreja presbiteriana é uma federação de igrejas locais. Então, nós somos federados. Nós temos uma administração local, mas a gente é supervisionado em níveis diferentes. E participamos do governo geral da igreja, por meio dos presbíteros e pastores que nos representam. Tá? Então, nós nos baseamos, como única regra de fé e prática, nas Sagradas Escrituras do Antigo e Novo Testamento, da Bíblia evangélica. Nós não utilizamos os livros deuterocanônicos para a nossa fé. É claro que nós podemos utilizá-los para a nossa instrução, para o nosso conhecimento, mas eles não valem como palavra de Deus para nós. Segunda coisa, nós também nos pautamos por uma Constituição. A Constituição da Igreja é um documento que tem o Estatuto da Igreja, que tem o manual, que a gente chama de manual presbiteriano, que tem as regras de como a igreja funciona,
Nós temos modelos de estatutos para o presbitério, para o sínodo, para a igreja local. Nós temos o código de disciplina pelo qual nós tratamos os crentes quando eles cometem faltas. Nós temos os princípios de liturgia nesse documento, em que nós norteamos o serviço do culto. Então, a liturgia do culto é essencialmente baseada na palavra de Deus, mas a gente também tem que acatar os princípios de liturgia que estão lá. Porque nós somos uma igreja que tem uma identidade. Nem todo mundo, nem todas as igrejas presbiterianas respeitam essa identidade. Tem muita igreja que é diferente da outra, até por conta da química dos irmãos. Se você vai numa igreja, você se sente bem ou não tão bem, é inexplicável, é por causa da química. Mas, do ponto de vista da liturgia, ela tem que ser padronizada. Do ponto de vista da disciplina, tem que ser padronizada. Dos usos e costumes das igrejas, elas têm que ser padronizadas, porque elas se reportam a uma denominação que tem uma estrutura. A senhora tem que esperar o microfone, varoa. Tá, levanta a mão, esqueci. Todas as igrejas... Já fica com ele aí, porque ela argui, né? Todas as igrejas presbiterianas têm a mesma doutrina? Olha, na teoria sim. Na prática é possível que pastores, a própria liderança da igreja desvirtuem isso. E nesse caso existem então os processos disciplinares. A gente tem na história da igreja igrejas que foram desfeitas por conta de desvirtuar a doutrina. Mas, sabe, eu tenho que admitir isso, que nem todas as igrejas presbiterianas seguem a cartilha. Sim. Esta igreja aqui ficou 2 anos fora da Igreja Presbiteriana do Brasil. Ela ficou autônoma. Durante 77 e 78. No ano de 79, começo de 79, ela voltou à Igreja Presbiteriana do Brasil. Porque os pastores que trataram com ela tinham uma linha ecumênica. Então, lá de cima veio a ordem de fechar o presbitério aqui e as igrejas ficaram sem amparo. Aí, a nossa igreja voltou para o presbitério de Itu, mas antes era presbitério de Jundiaí, a gente era a sede do presbitério. Mas, ela foi disciplinada. Bom, o sistema expositivo de doutrina da gente é a Confissão de Fé de Westminster e os catecismos maior e breve. Tanto é que nós estamos estudando isso na classe de jovens e na classe de adolescentes. Nós estamos instruindo os nossos irmãos que vêm vindo naquilo que nós cremos como doutrina. A gente não substitui a confissão de fé. Não, a gente não substitui a Bíblia pela confissão de fé. Porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A confissão de fé é um resumo doutrinário daquilo que a gente crê. E a Escritura é a palavra de Deus, é a revelação bendita do Senhor dos Exércitos, não tem nem comparação, não é? Mas a gente então tem esses documentos que norteiam a vida da igreja. E está explicitado que a função da igreja não é social, a função da igreja não é filantropia. A função da igreja, pelo estatuto da própria Igreja Nacional, é prestar culto a Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, pregar o Evangelho de Jesus Cristo, batizar convertidos, seus filhos e menores sob sua guarda,
ensinar os fiéis a guardar as Escrituras no Antigo e Novo Testamento na sua pureza e integridade, promover a aplicação dos princípios de fraternidade cristã e o crescimento de seus membros na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. O que é que nós estamos fazendo aqui? Por que a gente mantém vocês aqui? Por que o conselho está preocupado constantemente com essas coisas? Porque este é o dever da igreja. Este é o dever da instituição. Então, a instituição não toma partido político. Ela deixa que os seus membros votem na esquerda, na direita, no norte, no sul, no leste, no oeste, onde quiserem, desde que o façam com consciência. Entretanto, o foco da igreja é preparar a pessoa para o reino de Deus, é dotá-la de capacitação para que ela seja uma pessoa abençoada e abençoadora. Como é que a igreja funciona? Ela tem um templo maior? Ela tem um templo maior, ela tem uma sede nacional, não é? Ela tem um templo como Aparecida do Norte, ou como a Igreja da Sé, ou a Catedral do Rio de Janeiro. Ela tem alguma coisa assim? Não. A Igreja Presbiteriana tem um escritório lá em Brasília, e ela é uma pessoa jurídica, e acontece o seguinte, que todos os órgãos que a Igreja Presbiteriana cria para fazerem o seu trabalho nacional, tem que ter CNPJ próprio. Então, o Mackenzie, por exemplo, o Mackenzie é uma escola da Igreja Presbiteriana do Brasil, é uma instituição que tem colégios, que tem universidade, que tem hospitais, que tem escola de enfermagem, que tem instituto agrícola, representada em diversas regiões do país. Tem uma pessoa jurídica própria. Né? E não existe tráfego de recursos entre as duas. O Mackenzie não manda dinheiro para a igreja e a igreja não manda dinheiro para o Mackenzie. É claro que o Mackenzie abriga uma série de instituições que são da igreja. Então, quem disser assim, não, mas e o Andrew Jumper, que é uma escola de pós-graduação? Não está dentro do Mackenzie? Está dentro do Mackenzie. São funcionários do Mackenzie. Mas eles servem prioritariamente o ministério da igreja. Então, esta é uma forma de compartilhamento de recursos. Agora, é interessante, quem é o representante civil da Igreja Presbiteriana do Brasil? Quem é? Não é uma pessoa. Não é uma pessoa só. Você tem o presidente, você tem o vice-presidente, você tem o secretário executivo e você tem o tesoureiro. Esses 4. Mas não são eles, porque você tem que juntar esses 4 a mais todos os presidentes dos sínodos, e dão aproximadamente 91 pessoas que são os representantes civis da igreja. Porque a igreja é representativa. Só estou falando da Igreja Presbiteriana do Brasil. O que acontece nas outras, problema deles. E, naturalmente, nós vemos, tanto na igreja local, o governo do conselho, nós vamos ver o governo do presbitério, o governo do sínodo, o governo do Supremo Concílio, feito por grupos, nunca por indivíduos. Tá? Então, se você está acostumado
a isolar, por exemplo, o reverendo Roberto Brasileiro Silva, presidente do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil. Como chefe da igreja, ele não é chefe da igreja. Ele é presidente de um concílio da igreja, que é, por coincidência, o maior concílio da igreja. Então, ele é representativo. Falando em números, a Igreja Presbiteriana do Brasil, gente, é uma igreja pequena, é uma igreja modesta. Não é uma igreja grande, não. Não é? Quando você pensa, por exemplo, numa Assembleia de Deus aqui em Jundiaí, quantos crentes nós temos na Assembleia de Deus aqui? 12 mil, 15 mil, 16 mil, 20 mil assembleianos? Aqui nós temos 300. E no Brasil é assim. Nós não temos mega igrejas com fartura. Nós temos poucas igrejas com 2 mil membros. Dá para contar na mão. Nós somos uma igreja pequena. E a culpa é nossa. A culpa é nossa, que a gente não evangeliza como deveria. Mas falando em números, o que nós temos? Nós temos 87 sínodos. Portanto, os presidentes desses 87 sínodos são corresponsáveis com a diretoria do Supremo Concílio como representação civil. Nós temos 374 presbitérios. O nosso presbitério tem 13 igrejas. É um presbitério razoavelmente bom. Há presbitérios que têm 20, 25 igrejas. Porque eles têm que cobrir uma região muito maior. A gente anda 50 quilômetros para lá, 50 quilômetros para cá, a gente matou o nosso presbitério. Mas tem gente que anda 350 quilômetros para ir na igreja mais próxima. E nós temos 4.132 igrejas e congregações. Tá? Nós temos mais pastores do que isto. Nós temos 4.890 pastores cadastrados na Secretaria Executiva do Presbitério. Alguns deles já aposentados, mas insistindo em ficar na ativa. Jubilados. Eu não sei se dá para vocês enxergarem esse organograma aqui. Dá? Dá, mais ou menos? Eu escrevi em letrinha miúda de propósito. Mas é o seguinte, olha como funciona. Nós estamos aqui, nós vamos nos chamar de Igreja Local A, do lado de cá. Igreja Local A. Todos os anos, o conselho tem que eleger um dos seus presbíteros para ser representante no presbitério. Então, quando esse homem vai lá, ele representa todos nós. Ele diz para o presbitério se quer que a igreja continue com o pastor ou tira o pastor. Ele vai lá e briga pelas questões da região do presbitério. Discute, participa das comissões, porque ele se tornou, naquele ano, membro do presbitério. Naquele ano, se for um ano ímpar, eu sei que é muita informação, mas naquele ano, se for um ano ímpar, ele pode ser eleito representante do presbitério no sínodo. E ele vai atuar como representante não mais da igreja, e sim do presbitério no sínodo. E ele vai tratar das coisas mais amplas da região, porque não apenas da sua cidade, nem da sua região presbiterial, mas ele vai cuidar das coisas da região maior.
E ali ele pode ser eleito presidente do sínodo, porque não existe diferença entre pastor e presbítero. Eles são a mesma coisa. Na igreja presbiteriana, o que existe é diferença de função. Presbítero docente cuida de ensino. Presbítero regente cuida de administração geral e pode ensinar. Mas quando a gente chega nesse concílio, os dois são iguais. Não tem diferença não. E eles votam da mesma maneira, com o mesmo poder de voto. Então, quando ele chega lá no Supremo Concílio, ou melhor, no Sínodo, ele pode ser eleito presidente. Se ele for eleito presidente, ele automaticamente vai fazer parte da comissão executiva do Supremo Concílio. Foi eleito, já é membro da comissão executiva. Só que no Sínodo funciona com 2 anos. Mas se for ano par, que a pessoa está no presbitério e for eleita, ela vai ser representante ao Supremo Concílio. E aí ela pula o sínodo e ela vai direto para o Supremo Concílio. E você pode observar uma coisa interessante então. O Supremo Concílio não é montado com sínodos. O Supremo Concílio é montado com presbitérios. O nosso regime é presbiterial, não sinodal. Sinodal é a editora dos luteranos. Né? Então vocês podem perceber que um presbítero que é escolhido aqui, ele pode vir a ser uma pessoa que trate de assuntos da igreja no nível nacional. Portanto, tem que ser cabeça. Tem que ser uma pessoa entendida nas Escrituras e entendida na gestão da Igreja Presbiteriana do Brasil. Então, na hora de votar, para presbíteros, vocês têm que pensar o seguinte: bom, até onde vai o meu candidato? O meu candidato pode decidir, inclusive, questões doutrinárias lá no futuro, na Igreja Presbiteriana do Brasil. Então, é muito sério eu escolher essa pessoa. Não é fácil, não é porque a pessoa é bem qualificada profissionalmente que, eventualmente, ela esteja apta para ocupar isso aí. Diga, minha filha, ao microfone aqui, ó. Você precisa de 2 agora, porque nós temos 2 arguidoras aqui. Pastor, por que tem essa diferença de ano par e ano ímpar? Para não dar confusão, porque seria muito gasto. E isso vem de 1950, quando a Constituição foi promulgada. Eles decidiram, questões de sínodo são nos anos ímpares, de 2 em 2. No Supremo Concílio são nos anos pares, de 4 em 4. Então agora, 2022, o nosso reverendo Tales, lá da Vila Hortolândia, é membro do presbitério que foi eleito para ir ao Supremo Concílio. Então ele, mais um pastor, que eu não lembro quem é, e mais 2 presbíteros, que eu também não lembro quem são, irão em nosso nome para a grande assembleia. E a grande assembleia reúne, aí é só vocês fazerem a conta, 300, minimamente, 374 vezes 4, quanto dá? Quanto deu? Ninguém fez a conta? 4 vezes 4, 16, vai 1, 4 vezes 7, 28, e 1, 29... 4 vezes 3, 12, e 2, 14, 1.400 e... 374 vezes 4. Hã? Então, a nossa Assembleia em 2022 deve contar
com 1.500 pessoas votando ali e decidindo coisas. Por quê? Porque toda a nossa doutrina, todo o nosso uso e costume é governado por decisões conciliares. É por isso que a gente usa o regime presbiterial. Quero ainda terminar, eu estou quase terminando, essa exposição mais ampla. Vocês estão tendo um quadro mais amplo? Estão tendo? Dizendo o seguinte, que do ponto de vista da estrutura da igreja, nós temos 3 modalidades de trabalho. O primeiro trabalho é um ponto de pregação, que é uma circunstância assim, provisória. Por exemplo, um de vocês abre a sua casa, você mora assim num condomínio riquíssimo, uma coisa assim deslumbrante, você diz, está faltando a palavra de Deus aqui, e eu vou convidar as crianças da vizinhança para nós termos uma atividade religiosa aqui. Então a igreja se mobiliza e semanalmente, quinzenalmente, a gente faz reuniões lá. Não existe uma igreja. O que existe é aquilo que nós consideramos como ponto de pregação. O próximo passo disso é uma estrutura maior. Quando a gente tem já pessoas que dizimam um local para reunião e pessoas que podem liderar a comunidade que está ali, ainda que ela seja fraquinha. Nós temos esse caso, por exemplo, em Louveira. O povo que está em Louveira é um povo pequeno, não há condições de sustento lá, então a nossa igreja inclusive injeta dinheiro lá, para que ela funcione. Entretanto, a gente tem lá uma congregação que a gente recebeu do presbitério para cuidar, está cuidando, é um trabalho mais estruturado, com membresia, com liderança e com alguns recursos financeiros, mas tem a igreja então, que é a igreja organizada. Para uma igreja presbiteriana existir, gente, ela precisa ter essa estrutura aqui, ela precisa ter membresia, ela precisa ter liderança e ela precisa ter recursos. Sem essas 3 coisas, a gente não organiza a igreja de jeito nenhum. É por isso que na igreja presbiteriana é tão demorado organizar uma igreja, porque ela tem que viver pelas próprias pernas. Existem igrejas maiores, por exemplo, como a Igreja Presbiteriana de Pinheiros, que promove, com a junta missionária que eles têm, uma ajuda financeira, no sentido de que as igrejas tenham uma injeção de recursos ali e elas comecem a andar pelas próprias pernas. Quando as igrejas começam a ter condições de autossustento, então a Igreja de Pinheiros retira o subsídio. Mas a Igreja Presbiteriana do Brasil tem a Junta de Missões Nacionais, que também faz a mesma coisa. Ela injeta recursos até que você tenha a possibilidade de autossustento. Quando aí retira o sustento. O que nós temos então de diferente é que a igreja ela tem personalidade jurídica. A nossa igreja tem um CNPJ, faz declaração de imposto de renda, paga todos os impostos de uma pessoa jurídica do tipo associação. Tá? Ela está com os estatutos atualizados dentro das normas do país. E ela pode abrir quantos pontos de pregação quiser e pode ter quantas congregações quiser. Mas tudo isso estará debaixo do mesmo CNPJ. Quando uma comunidade cresce suficientemente para se organizar, então a nossa igreja tira do rol os membros e transfere para outra igreja, e a outra igreja aprova os estatutos
em assembleia, depois no presbitério, depois volta para a própria igreja, abre pessoa jurídica e começa a funcionar sozinha, mas se reportando, como nós, ao presbitério. Os presbíteros têm que saber fazer isso de trás para frente, porque são eles que controlam tudo isso, né? Então, fechando aqui, um ponto de pregação, quem é que cuida? O conselho da igreja cuida, ou o presbitério, se não tem nenhuma igreja próxima que cuide do ponto de pregação, ou a junta missionária. Às vezes você tem uma tribo indígena, por exemplo, um agrupamento indígena, por exemplo, vai um missionário para lá, não é? E esse missionário então começa a ser sustentado pela junta de missões e mantém aquele ponto de pregação. Tá? E a junta missionária que responde. Na congregação, você tem uma mesa administrativa, é um mini conselho com pessoas da comunidade, que não é necessariamente composto só de presbíteros, mas tem presbítero, tem diácono, tem membros da igreja, tem homens e mulheres ajudando. Quantas vezes eu lidei com tesoureiras de congregação, né? Isso é normal. E na igreja também a gente pode ter tesoureiras, não há problema nenhum. Mas quem cuida das finanças não é a tesouraria, é o conselho. É sempre o conselho. O conselho cuida de tudo. Então, lá na congregação tem uma mesa administrativa e tem a supervisão do conselho da igreja. Se for o caso de ser uma congregação chamada congregação presbiterial, então é o presbitério que cuida dela, nenhum conselho de igreja, é o presbitério direto, a comissão executiva. E no caso da junta de missões, que abre congregações em pontos remotos, a mesma coisa, quem cuida é a junta missionária. No caso de uma igreja, é um conselho. Uma igreja só é organizada por um presbitério, ou pode ser por uma junta missionária, sempre com personalidade jurídica e estatuto. Sempre, sempre. Então, uma igreja nunca é anônima perante o poder público. Algum comentário, alguma questão? Vocês estão entendendo o que significa eleger um presbítero e eleger, especialmente um presbítero que a gente mencionou aqui? Microfone! Alô? E o número de participantes, presbíteros e diáconos, quem que decide por igreja? Quem decide o número de presbíteros e decide o número de diáconos é o conselho da igreja. Então, o que acontece aqui, por exemplo, eu já vou abrir, posso? Posso. O que acontece aqui? Nós tínhamos um conselho composto de vários irmãos, inclusive Wilson e Itamar. Num determinado momento, o mandato deles se encerrou e eles não concorreram à eleição, à reeleição. E nesse momento o conselho ficou com cinco presbíteros. Cinco. Presbítero Rosivaldo se transferiu para a igreja de Pinheiros, portanto, houve uma vaga. E o presbítero e o conselho passou a contar com 4 presbíteros, que são presbítero Lelose, presbítero Cláudio, presbítero Vlander e presbítero Edmilson. Esses 4. Presbítero Cláudio é responsável pela congregação de Louveira, é isso? Então, ele responde pela congregação de Louveira, junto com o licenciado Cleiton.
aconteceu a pandemia. E o conselho da igreja disse assim: não vamos mexer com a assembleia, porque agora está impossível da gente fazer assembleia. Então o conselho da igreja se manteve neste tempo com 4. Agora, o que está acontecendo é que o presbítero Cláudio e o presbítero Edmilson estão encerrando seus mandatos. Portanto, ou eles são reeleitos, ou outros 2 ocupam os seus lugares. Depende da Assembleia. Porque a Assembleia tem o poder do voto. Entretanto, o Conselho entende que precisa de mais força, mais gente. E por conta disso, então, nas reuniões que vêm se seguindo, eles entendem que devem solicitar à igreja que a igreja vote em 2 mais 2. Então, neste quadro, a composição do conselho passaria para os pastores, ou o pastor Luiz Roberto, mais ele convida os colaboradores, não é? Mais membro mesmo do conselho é só ele, e mais 6 presbíteros. Só mais uma coisa a respeito dessa questão aí. Presbítero Wilson é um presbítero, foi ordenado com imposição de mãos, e a menos que ele faça uma burrada espiritual digna de ser eliminado da igreja, quem está de pé veja que não caia, não é? Ele sempre será presbítero, mas ele não pode agir do mesmo jeito que o presbítero Lerose está agindo. Ele é um presbítero que pode dar ceia, que pode participar da ordenação dos irmãos, mas ele não está em exercício. Ele é um presbítero, e morre presbítero, mas ele não exerce, no tempo que a Assembleia deu para ele, a competência de presbítero. Entenderam? 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 Às vezes a pessoa pensa que é presbítero em exercício quando já não é mais, e fica atuando, fica dando ordem, como se presbítero fosse. Não é. Não está em exercício. Então, o exercício do presbiterato é de 5 anos para cada eleição. Pastor. É uma voz dos céus. Fala. Tenho duas perguntas. Faça. No caso, o presbítero Vlander, então, seria indisponibilidade que fala? O presbítero Vlander não, ele está em exercício. Ele está em disponibilidade. Ele pode ser chamado para os privilégios de presbítero, mas não para os deveres de presbítero. Entendi. Entendeu? Sim. Agora você fica de olho nele, porque como presbítero ele tem que ter a mesma reputação que tinha quando estava em exercício. Ele não pode escangalhar com a vida dele, não. Ele tem que manter a fama. Tem que manter a fama. Líder espiritual da igreja, pai da igreja. Tem mais outra pergunta? Sim, atualmente eu queria saber qual dos 4 presbíteros que é representante lá no concílio. Qual presbítero? Eu creio que é o presbítero do conselho no presbitério, é o Cláudio. É o monarca aqui. Nossa, Calói. Os mais velhos sabem, né? Calói é marca de bicicleta, não é? Obrigada. Eu tive a Barra Forte, não é? Então, presbítero Barra Forte, não é? Desculpa, confundi a marca da bicicleta. Presbítero Lerose é o representante
da igreja no presbitério. O que mais que eu poderia dizer para vocês? Tem alguma questão que vocês queiram falar? Entenderam como é que fala? A idade mínima para ser presbítero ou para ser diácono é 18 anos. Mas você tem que acrescentar a informação que a Constituição estabelece, que é civilmente capaz. Então não basta ter idade, tem que ter cabeça. Você pega uma pessoa sem juízo e irresponsável, você não pode colocar como líder da igreja. Casado ou não casado. Se casado, marido de uma só mulher, mas isso o pastor Luiz Roberto vai explicar com mais detalhes. Tempo de igreja, minimamente 1 ano como membro da igreja. Então, você fez profissão de fé, você tem que aguardar minimamente 1 ano para atender o convite, atender o coração. Quando se trata de um oficial vindo de outra igreja presbiteriana, isso fica a critério do conselho. Então é possível, por exemplo, nós recebermos por transferência uma pessoa que deixou o presbiterato na igreja presbiteriana de Caieiras e veio para cá, se mudou a serviço. Ele veio para cá, se tornou membro aqui. Não é quanto tempo ele está vindo na igreja, é quanto tempo ele está arrolado na igreja. É diferente. Porque aí, não, frequenta a igreja desde 1900 e bolinha, não serve. Quando é que você deu entrada como membro? Quando você foi recebido, quando está registrada em ata a sua entrada? Então, a partir dali é que conta o prazo. Tá? Espera um pouquinho. Deixa eu levar aqui. Pastor, eu gostaria de saber se falando de conselho é mesmo que os presbíteros. Olha, cada presbítero tem o seu ministério pessoal, o seu jeito de ser, e nenhum dos presbíteros responde sozinho pela igreja. O presbítero só está autorizado a falar em nome da igreja quando o conselho da igreja determina que ele fale. E do mesmo jeito o pastor. Por exemplo, veio uma comunicação para vocês que a comissão de seguridade, como é que chama a sua comissão? Comissão de saúde da igreja orientou que nós voltemos a usar máscara. Qual foi o conselho? Olhou aquela proposição da comissão, aprovou e o pastor já passou a notícia. Por que ele passou a notícia? Porque ele foi autorizado pelo conselho para passar a notícia. Então, presbítero em si mesmo é um crente. Presbítero em si mesmo tem que atuar como um bom crente. Mas quando ele se reúne em conselho, é aí que são tomadas as decisões que atingem a comunidade inteira. Então, nenhum presbítero tem autoridade ou autonomia de ditar regras para a igreja sozinho. Antes, qualquer coisa que ele creia que é bom para a igreja, ele tem que levar ao conselho e a maioria decide a favor ou contra a proposição dele. E a partir daí a coisa é implantada, porque o sistema não é individual, o sistema é colegiado.
Pastor, agora Quem chama? Agora eu estou com o microfone. Diga. Eu queria saber, no aspecto espiritual, o presbítero também tem que ter maturidade, né? Com certeza. Porque é um cargo de muita responsabilidade. Claro que tem. Agora, eu diria para a senhora o seguinte, que o primeiro critério que a gente utiliza para indicar uma pessoa é o quanto a gente enxerga da vida cristã dessa pessoa. Olha para ele, olha para a família dele, como é que a família dele é, como é que ele governa a família dele, como é que ele reage diante da pressão, como é que ele reage diante da tomada de decisão. A gente vai olhando, vai observando a pessoa e diz assim, essa pessoa é crente em Jesus Cristo. Porque a parte administrativa ele aprende. Aprende, mas eu digo a outra parte é que precisa também ser levada grandemente A gente precisa juntar as duas coisas, irmã, erudição e piedade. Só que na igreja a gente começa analisando a pessoa pela piedade e depois é que vai para a erudição. Não adianta eu ser administrador de empresa se eu não levo comigo os princípios da Escritura para administrar. Tá vendo? Entendeu? Porque é uma comunidade de fé. Não é verdade? Muito bem, vamos encerrando as perguntas aqui? Vamos? Já basta, né?